Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Instituto Federal do Maranhão, do Campus Antenês. Este é o projeto Estudar Juntos, eu sou o professor Daniel, professor de Biologia do campus, e vamos dar sequência aqui nas aulas de Biologia, cujo tema que tem sido abordado é a defesa do organismo, a resposta imunológica, do sistema imunológico. E na primeira aula nós falamos sobre os mecanismos não específicos, a resposta imune inata. Na segunda aula nós tratamos mais da parte específica, né, resposta imune específica, e vimos a produção de anticorpos. E hoje nós vamos falar da imunização, imunização ativa e imunização passiva. O que eu já vou dizer de antemão, que é importante ter assistido às aulas anteriores, para que aqui a gente possa ter uma compreensão maior. Essa parte de imunização, ela é uma continuidade, ela principalmente da segunda aula, e aí a gente vai ver assim que ela se baseia nos mecanismos específicos para que se tenha o processo de imunização. Mas o que vem ser imunização? Quando a gente usa esse termo, né, a gente tem falado de defesa do organismo, de imunidade, de resposta imune. A imunização é o processo pelo qual a gente consegue ter imunidade, que a gente viu que a culminância da imunidade é a produção dos anticorpos para combater os antígenos. Só que a gente viu ali o mecanismo, o mecanismo específico que leva à produção de anticorpos. A gente viu uma forma dessa imunização, mas ela pode ocorrer de formas diferentes também. Então aqui hoje a gente vai trazer as outras formas e juntar tudo para ver quais são as formas que a gente pode ter a imunização, que a gente pode ter esses anticorpos para combater os antígenos que estão presentes nos patógenos ou nas toxinas que adentram o nosso organismo e provocam danos. Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui em termos de organização, né, da imunização, a gente vai separar em grupos diferentes para facilitar a compreensão. A gente separa a imunização inicialmente em dois grandes grupos. Primeiro é a imunização ativa. O que quer dizer isso? Na verdade, primeiro é a imunização ativa e também tem o tipo de imunização passiva. O termo ativo vem dizer, está ligado à atividade. E o que quer dizer a atividade relacionada à imunização? Se a imunização culmina na produção de anticorpos para combater os antígenos, o organismo ele vai ser ativado a produzir esses anticorpos. Então, o organismo, aqui na definição, ele é estimulado a produzir os anticorpos. Como que ele é estimulado? A gente vai ver isso já já aqui. A passiva, o organismo ele não é estimulado, ele já vai receber esses anticorpos prontos. Só que esses anticorpos eles são produzidos por um outro organismo. A gente viu na aula passada o processo de produção de anticorpos, que é o organismo que produz. Então, existem formas de um organismo receber anticorpos que já estão prontos para combater os antígenos. Só que esses anticorpos eles são produzidos por outro organismo. A gente vai ver já já também aqui quais são as formas que pode ocorrer essa imunização passiva de anticorpos que vieram de outros organismos. Vamos aqui então primeiro focar na imunização ativa. Já vou adiantar para vocês que tanto a ativa como a passiva, ela é subdividida em duas formas, que é a forma natural e a artificial. Então, um organismo vai ser imunizado ativamente, ele vai ser estimulado a produzir anticorpos que pode ser de uma forma natural. Como seria essa forma natural? Esse organismo ele vai ter que ser exposto a antígenos e antígenos que estão presentes nos patógenos, por exemplo. Isso a gente viu na aula passada, que é o mecanismo de resposta imune específica, que a gente viu essa imagem aqui na semana passada. Para quem está vendo a aula a primeira vez, está na aula de biologia número 2, né, da defesa do organismo, parte 2. Essa imagem aqui que a gente trabalhou na aula passada, a gente viu que tem várias células que atuam, e essa imagem representa a partir daqui a primeira exposição do organismo ao antígeno. Lembrando que antígenos são substâncias que o nosso corpo reconhece como estranhas e elas podem estar presentes nos micro-organismos que provocam infecções na gente, pode estar presente nos vírus. Aqui está representando um patógeno, um
ser que provoca alguma infecção na gente. Do lado de fora aqui, esses triângulozinhos representam os antígenos. Então a gente viu essa imagem na aula passada, vimos que temos células de defesa que fazem a fagocitose desses patógenos, como o macrófago, por exemplo, ela se torna uma célula apresentadora de antígenos, ela vai retirar os antígenos, que são os triângulozinhos vermelhos, vão levá-los para a sua superfície aqui da sua membrana, o triângulozinho está aqui na extremidade dessa estrutura verde, que é da própria célula, e ela apresenta o antígeno ao linfócito T CD4, o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar vai se tornar um linfócito ativado, porque ele já reconheceu qual é o antígeno, libera interleucinas que vão ativar o linfócito B, e esse linfócito B vai entrar num processo de multiplicação de células. Lembrando que tudo isso é devido ao antígeno triângulo vermelho. Todos os linfócitos B que forem provenientes que resultarem dessa proliferação, esse linfócito B que vai entrar em sucessivas mitoses, né, a mitose ela forma células idênticas à célula original, à célula mãe. Se é esse linfócito B que vai entrar em multiplicação, todas as células que estão representadas nessa seta aqui, nessa direção, e nessa seta que vem aqui para baixo, carregam a informação genética desse linfócito B, que reconhece o antígeno triângulo. Então, essas células aqui elas se dividem em dois grupos, né? Os plasmócitos e as células de memória. Os plasmócitos inicialmente vão disparar a produção dos anticorpos, que reconhecem o antígeno triângulo vermelho, vão ser liberados e encaixar aqui nos patógenos que tem o triângulo vermelho, com a intenção de destruir esses patógenos. Uma parte das células se torna uma célula de memória. A célula de memória quer dizer que ela vai lembrar desse antígeno que entrou, e caso o organismo entre uma segunda vez em contato com o antígeno, esse antígeno vai estimular as células de memória a entrar em ação para que elas possam seguir esse caminho e voltar a produzir os anticorpos. Então essa resposta vai ser mais rápida. Todo esse processo aqui de entrada em contato com o antígeno para ativar a linfócito T, que vai ativar a linfócito B, que vai entrar em multiplicação até formar plasmócitos e células de memória, é um processo lento. Enquanto isso, o patógeno ele vai se multiplicando no organismo, provocando danos, e a pessoa tem os sintomas que são característicos da infecção que aquele patógeno causa no organismo. Se entrar como já tem células de memória, se entrar em contato uma segunda vez, em um segundo momento, o organismo já vai disparar a produção dos anticorpos, e os anticorpos já vão atacar esses antígenos, esses patógenos que carregam esses antígenos, antes mesmo que esses patógenos se proliferem e comecem a provocar danos no nosso organismo, que resultem em sintomas. Então, antes mesmo da gente ter sintomas, os patógenos já vão ser destruídos. Então, eles vão impedir com que a doença se instale, né? Essas células de memória podem durar décadas no nosso organismo, nos nossos órgãos linfóides. Então, esse é o mecanismo natural que a gente viu na aula passada, né? Então, eu falei mais rapidamente aqui porque é só para recapitular o que a gente viu na aula passada. Isso ocorre naturalmente, nós estamos sujeitos a entrar em contato com esses antígenos o tempo todo. Nós temos as barreiras, né? A primeira linha de defesa, que é a pele, as mucosas, as secreções, mas os antígenos, os patógenos podem ultrapassar essas barreiras e provocar infecções no nosso organismo. Então a gente naturalmente pode desenvolver resposta à memória imunológica, nos tornamos imunizados a esses patógenos que invadiram o nosso organismo, naturalmente. Mas existe também a possibilidade da gente ter uma resposta artificial. Nós provocamos isso, então nós não vamos entrar naturalmente em contato com esse antígeno para ter uma resposta. Quando a gente entra em contato com esse patógeno a primeira vez aqui para ter uma imunização, é bem provável que nós vamos ter os sintomas, né? Então, existe a possibilidade desse patógeno provocar os danos no nosso organismo e a gente manifestar esses sintomas, né? Só que muitas vezes aqui esses patógenos eles são letais. Essa doença, essa infecção que ele provoca, né, pode avançar, provocar um quadro
que a pessoa, o organismo pode ir a óbito, então pode acabar falecendo. Então, existem as formas da gente provocar essa imunização para que o organismo já consiga produzir anticorpos, mas de uma forma artificial. E essa forma artificial, como exemplo, nós temos as vacinas. Tá? O mecanismo aqui da vacina, ela imita aquela imagem que a gente viu aqui, que seria a exposição aos antígenos para a produção dos anticorpos. Tá? Então, como que isso é feito? Nós vimos aqui na imagem anterior que se o patógeno, enquanto o patógeno entra, e eu também afirmei aqui que durante esse processo de ativação do linfócito T, que vai ativar o linfócito B, entrar em multiplicação até chegar na produção dos plasmócitos, esse processo é longo, leva tempo, leva dias, pode levar semanas, 2 semanas para acontecer até chegar na produção de anticorpos. E enquanto isso, o patógeno ele vai se multiplicando, ele pode provocar os danos. Se esse patógeno aqui, então, ele for mais letal, em um caso de uma infecção que é mais grave, que pode levar à morte do organismo, não vai dar tempo de todo esse processo aqui acontecer até chegar na produção de anticorpos para matar esse patógeno, para destruir esse patógeno que está destruindo a gente. Então seria interessante que o nosso corpo já tivesse preparado para produzir esses anticorpos. Aí vem a ideia, a estratégia artificial, que é a vacina. O que é a vacina? A gente vai pegar mais ou menos aquela mesma imagem ali, com algumas modificações, e aqui nós vamos colocar aqui que o organismo ele vai ter uma primeira exposição ao antígeno, mas através da vacina. Na vacina, nesse preparado, nessa substância que ela é produzida em laboratório, ela contém os patógenos, acompanha aqui o patógeno, os micro-organismos, os vírus que estão numa condição aqui desse patógeno estar morto ou estar enfraquecido. Quer dizer que nesse preparado, esses patógenos, eles estão de uma maneira aqui enfraquecidos ou mortos que eles não conseguirão se instalar no nosso organismo e desenvolver e multiplicar para provocar a doença no nosso organismo. Ele vai ficar incapaz de entrar nas células, de se multiplicar, de lesionar órgãos e tecidos do nosso organismo. No entanto, o patógeno ele é o agente infeccioso, mas a gente viu aqui nas aulas anteriores também que os antígenos, que são as substâncias que são reconhecidas pelo nosso organismo como substâncias estranhas, estão na parede externa, estão do lado de fora, aqui como esse exemplo do patógeno. Então, esse patógeno aqui está representado com um X aqui dentro, um xizinho amarelo contornado de vermelho, para indicar que ele agora é um patógeno morto ou está enfraquecido. Então, ele não vai ser capaz de provocar uma doença no organismo. Mas, no entanto, ele continua carregando do lado de fora os antígenos, que são as substâncias estranhas para o nosso organismo. Então, esse patógeno que entrou através de uma vacina que pode ser injetável, como tem essa figura aqui representando uma profissional da saúde, com uma injeção aqui para poder, que indicando a vacina que vai adentrar no nosso organismo, ou pode ser também aqui, como essa imagem representa, aquela vacina que é através de gotas, né, que também carrega os antígenos, os patógenos mortos ou enfraquecidos, mas que ainda apresentam os antígenos, eles vão entrar no nosso organismo e, mesmo incapazes de provocar uma doença, porque eles estão mortos ou enfraquecidos, eles apresentam os antígenos. Então, eles vão mobilizar aquela resposta imune específica que a gente viu na aula passada, que a gente reviu aqui agora. Vai ativar todo aquele processo de ativar linfócito T, vai ativar linfócito B, que vão entrar em multiplicação, que esse processo também continua levando dias para acontecer, até formar uma quantidade de células de memória e outra linhagem de plasmócitos que vão começar a produzir anticorpos e lançar na corrente sanguínea. Esses anticorpos vão ficar circulando ali. Esses patógenos que estão mortos ou enfraquecidos vão ser atingidos pelos anticorpos, vão ser englobados, fagocitados e destruídos, mas, no entanto, esses patógenos carregaram para o nosso organismo os antígenos e nós produzimos células de memória para esses antígenos. Então, se a gente chegar a ter uma segunda exposição a esse antígeno, não através da vacina necessariamente, mas a gente entrar em contato com o antígeno que está vivo,
nosso corpo já tem células de memória e já reconhece os antígenos que aquele patógeno carrega. Então, assim que esse patógeno entrar e para começar a querer multiplicar e provocar uma infecção no nosso organismo que iria avançar para uma doença que poderia levar à morte, já essas células de memória já reconhecem e já vão disparar a produção dos anticorpos que já vão atacar esses antígenos, esses patógenos, para destruí-los antes que eles se instalem no nosso organismo e provoquem infecção. Essa é a grande importância da vacina. Tá? Então, ela mobiliza o nosso sistema imunitário, nosso sistema imunológico, para que já reconheça os antígenos de um possível patógeno que pode entrar em contato com o nosso organismo. Se esse patógeno não entrar, que seria a segunda exposição aos antígenos que ele carrega, nosso organismo já tem condições de produzir os anticorpos para destruir esses patógenos. Tá? Se a gente pegar então aqui, vamos por a vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe. Nessa vacina é inoculado o antígeno, no caso o vírus influenza, que tenha seus antígenos, de uma forma enfraquecida, que não vão conseguir se implantar no nosso organismo e provocar as doenças, provocar a gripe, no caso. Nós vamos desencadear as reações, ativar linfócito T, ativar linfócito B, produzir plasmócitos que vão produzir anticorpos e vamos ter células de memória contra esse vírus influenza. Quando a gente entrar em contato com o vírus numa segunda vez, assim, na verdade, agora, essa segunda exposição ao antígeno seria a primeira vez que nós vamos entrar em contato com o vírus ativo, com o vírus que está circulando na população e provocando gripe nas pessoas. Já vai ativar as células de memória que já vai mobilizar ações para produzir anticorpos que vão se encaixar no vírus influenza nessa pequena quantidade que está no nosso organismo, que já vão destruí-los antes que essas unidades do vírus infectem nossas vias respiratórias e provoquem a gripe. Tá ok? Tem algumas questões aqui com relação à vacina que é muito importante a gente deixar claro aqui. A vacina, ela é uma substância produzida em laboratório, né? Então ela contém os antígenos, é de forma artificial. E existem alguns mitos com relação à vacina, principalmente nesse exemplo que eu falei aqui a respeito do vírus influenza, né? Que pessoas dizem que não vão tomar vacina porque se pegar a vacina, tomar a vacina contra a gripe acaba desenvolvendo a gripe. Na verdade, é que o vírus, quando ele se instala no organismo, no caso o vírus influenza, ele vai levar um tempo para se instalar, para se multiplicar, até que uma quantidade de vírus comece a invadir as células e provoquem os sintomas. Então, se a pessoa começou a sentir sintomas de gripe hoje, não quer dizer que ela pegou o vírus ontem. Na verdade, ela pegou isso há dias atrás, semana anterior, e levou esse tempo para o vírus multiplicar, se expandir e provocar danos no organismo que levem a esses sintomas. Né? Então, se a pessoa tomou a vacina e poucos dias, 2 dias depois, começou a desenvolver sintomas de gripe, é porque ela pegou esse vírus anteriormente à data da vacina. E se ela vacinou naquele dia, ela vai levar esse processo todinho aqui de ativação de linfócito T, ativação de linfócito B, até formar plasmócito, até liberar os anticorpos. Então isso vai levar dias. Então não é porque ela vacinou hoje que depois de amanhã ela já vai ter os anticorpos, não. Então vai levar dias para acontecer. Então o organismo dela já foi sensibilizado pela vacina. Mas se ela pegou a gripe e entrou em contato com o vírus da gripe uma semana antes de tomar a vacina, por exemplo, ela pode desenvolver os sintomas da gripe, sim, mas não é pela vacina que ela tomou, mas sim por ter entrado em contato com o vírus influenza em data anterior à data da vacina, tá ok? Com relação também a alguns outros mitos que se diz assim sobre a vacina causa autismo, né? Isso já teve foi um mito que foi divulgado, chegou até a ser publicado em revista científica da área mesmo, nos anos finais ali da década de 90, e
Só que esse estudo ele já foi comprovado que é equivocado, na verdade ele foi intencional, foi uma ação de má fé do cientista que fez esse estudo mesmo, e ele foi, só que depois ele foi refutado, inclusive a revista que tinha publicado esse artigo até retirou esse arquivo de circulação, mas vem aquelas coisas, aquelas notícias que são lançadas e que depois já são é, desmentidas, mas que elas acabam depois sendo ressuscitadas posteriormente, acabam penetrando e circulando na população, principalmente através de redes sociais, né, como as fake news. Então, não tem relação nenhuma de vacina com relação ao autismo. Pessoas que não querem tomar vacina porque tem efeitos colaterais. Isso existe? Sim, ela é um produto feito em laboratório, assim como os medicamentos também são remédios, são produzidos em laboratório, remédios também podem provocar efeitos colaterais nas pessoas, né? Então, cada organismo funciona de um jeito. E só que a gente tem que pensar no seguinte: quais são esses efeitos colaterais? Esses efeitos colaterais eles são mais graves do que o efeito da vacina, que é impedir que o nosso corpo se infecte com um patógeno letal, um micro-organismo que provoque a morte, ou eles são transitórios e podem passar rapidinho e vale a pena ter esse efeito colateral, vamos dizer assim, né? O que pode ocasionar? Pode provocar dor, inchaço, vermelhidão no local? Sim, porque o antígeno aqui, como a gente vê aqui na imagem, o antígeno está entrando no organismo, ele vai passar por todas aquelas etapas, ultrapassar as barreiras da pele, cair na corrente sanguínea. A gente viu que quando um patógeno invade o nosso organismo, existe um processo inflamatório, porque o corpo reconhece substâncias como estranhas. Isso vai acontecer pode acontecer um processo inflamatório, mas o organismo ele está enfraquecido, mas as células vão se mobilizar ali para tentar destruir esse patógeno, né? Então, pode acontecer aquele processo inflamatório todo, mas o microorganismo ele está morto, enfraquecido e não vai provocar danos, ele não vai se instalar. Né? E esse processo inflamatório é transitório, rapidinho, os sintomas ali passam em poucas horas ou poucos dias, o local já vai ficar recuperado. Tomou a vacina, pode chegar a ter febre? Pode chegar a ter febre. A gente viu que isso também vai depender muito do organismo que recebe a vacina, né? Mas a febre a gente viu também que é uma reação do organismo quando entra um patógeno no nosso organismo, um antígeno, né? Só que volto a dizer, na vacina esse patógeno está morto, enfraquecido e não vai provocar a doença. Então a reação da febre, se acontecer, vai ser porque é uma resposta natural do nosso organismo. Mas e ela é uma reação do nosso organismo, não é o organismo, o patógeno que causa a febre, como a gente já viu. Pode acontecer, mas vai passar também. Ali, até em 48 horas, esse sintoma pode passar também. O que, e da mesma forma que algumas pessoas não podem tomar determinados tipos de medicamentos, existem algumas pessoas que não podem tomar vacinas, porque elas podem ser alérgicas a componentes da vacina, assim como tem pessoas que são alérgicas a componentes de medicamentos, de remédios, né? Então, cada organismo é de uma maneira, mas isso não diminui a importância da vacina, porque ela é capaz de erradicar doenças. Por exemplo, a poliomielite, que é uma doença que foi considerada erradicada do Brasil há décadas, que ela provocava uma doença conhecida como paralisia infantil, e ela, devido à vacina, ela já não ocorre mais no território brasileiro. E assim como o sarampo também não ocorria, né? Mas justamente com essa opção que algumas pessoas têm de não vacinar os seus filhos, é importante tomar cuidado com isso, porque a não imunização, né, a não vacina contra o sarampo, deixa o organismo frágil, que ele não reconhece o sarampo, os antígenos do patógeno do sarampo, que pode se instalar e provocar a morte
antes mesmo que o organismo tenha condições de chegar no ponto de plasmócitos e produzir os anticorpos, né? Então a doença acabou voltando a ter casos no território brasileiro, e isso é uma situação preocupante, tá? Então é importante a gente pensar nisso para tentar evitar que doenças que já estavam erradicadas, que elas voltem em surtos aí, possam contaminar outras pessoas, levando à morte, ok? Bom, nesse gráfico aqui que a gente também viu na aula passada, ó, se o organismo ele entra em contato, uma primeira exposição a um antígeno aqui qualquer, que a gente vai chamar de antígeno X, ocorre toda aquela mobilização de células, linfócito T, linfócito B, plasmócitos, para produzir uma quantidade de anticorpos. Então, com o passar dos dias, a quantidade de anticorpos aqui a partir da primeira exposição aumenta, então atinge esse pico que vai tentar destruir o antígeno. Destruindo os antígenos, os anticorpos acabam sendo desnecessários, então eles vão sendo eliminados do organismo. Se a pessoa entrar uma segunda vez em contato com o antígeno X, ela já tem células de memória que já vão rapidamente, num curto intervalo de tempo aqui, disparar uma produção de anticorpos grande, o nível de anticorpos vai lá em cima, então já vai destruir os antígenos X antes mesmo que ele consiga se instalar e provocar algum dano que leve a algum sintoma no organismo, tá? Bom, então esse é o caso da vacina, que é um mecanismo de imunização artificial. Vamos falar agora da imunização passiva, aquela que o organismo já recebe anticorpos prontos que são produzidos por outro organismo. Essa imunização ela também ocorre de forma natural. Então, como que um organismo pode receber anticorpos de outro organismo para combater esses patógenos? Bom, é importante saber aqui, gente, que essa imunização passiva ela ocorre quando o organismo não tem condição de combater os antígenos, os patógenos que invadem o corpo dele. Quando a pessoa nasce, né, o bebê, ele não tem ainda capacidade de produzir anticorpos, aquele mecanismo de resposta imune específica que ativa linfócito T, linfócito B, produz plasmócitos e produz anticorpos, né? Então, só que ele já está exposto no mundo, então ele já tem entra em contato com patógenos e com antígenos, né? Então, a forma como ele poderia combater esses patógenos, ele precisa dos anticorpos, mas ele recebe naturalmente esses anticorpos através da mãe. Esses anticorpos maternos, eles vêm através da placenta, enquanto o bebê está ainda na condição intrauterina, né, quando está no útero, a mãe passa através da placenta anticorpos para o bebê, e depois que ele nasce, através da amamentação. O leite materno também contém anticorpos, então o bebê, enquanto ele não consegue produzir anticorpos para combater os antígenos, ele já recebe esses anticorpos prontos da mãe. Tá? Então, isso ocorre, é uma maneira natural que um organismo tem de receber anticorpos prontos produzidos por outro organismo, no caso, esse outro organismo é a mãe. Mas existe também uma forma artificial de produzir esses anticorpos. Esses anticorpos produzidos são retirados de um organismo vivo e transferidos para outro organismo. E esse produto, né, que é feito, que é produzido em laboratório, né, a gente chama de soro. O soro, gente, aqui não pode confundir com aquele soro que a gente, quando está desidratado, vai lá no hospital e toma aquele soro lá. Aquele lá é o soro fisiológico, que é para hidratar, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de soro aqui, não. Esse soro, quando ele está relacionado à imunização, ele é um soro que ele é, ele é proveniente assim, de componentes do sangue. Os anticorpos são retirados do sangue e são transferidos para outro organismo. Como que isso pode ser feito? Aqui é muito comum a gente falar, por exemplo, de alguns tipos de soro que são anticorpos. O soro antiofídico, por exemplo, é um tipo de soro para combater o veneno de serpentes. As serpentes, elas pertencem a um grupo dentro dos répteis, né, que são o grupo dos ofídeos, por isso aqui é o soro antiofídico, que combate o veneno dos ofídeos, das serpentes, daquelas serpentes que são peçonhentas, né? Porque quando a serpente ela pica um organismo, no caso uma pessoa, a toxina ali, essa substância tóxica é um antígeno, nosso corpo reconhece como estranho, mas a ação do veneno é muito rápida, não dá tempo do organismo mobilizar aquelas ações todas para chegar à produção de anticorpos, né? Então,
a pessoa quando ela é picada por serpente, ela precisa imediatamente dos anticorpos para neutralizar essas toxinas, para parar a ação do veneno, impedir com que ele continue provocando os danos que podem levar a pessoa à morte. Então, como que é feito essa produção desse soro antiofídico, desses anticorpos? A gente está falando de imunização passiva, que é um organismo recebe anticorpos produzidos prontos por outro organismo. No caso do soro aqui do exemplo que eu vou dar para vocês, esse outro organismo é um mamífero de grande porte, que no caso é o cavalo. O que é feito então? Se o veneno da serpente é um antígeno, contém antígenos, né, é injetado aqui nesse organismo uma pequena quantidade do veneno da serpente, que são antígenos. E a gente já viu que quando um antígeno entra em um organismo, ele é reconhecido e vai desencadear aquela ação de célula apresentadora de antígeno, que vai apresentar para linfócito T, linfócito B, até chegar na produção de anticorpos. Perdão. No caso do veneno da serpente, o cavalo, nele é injetada uma quantidade pequena, e essa quantidade pequena não vai afetar esse organismo de grande porte aqui, que é o cavalo. Ele não sofre danos consideráveis com relação à injeção desses antígenos do veneno, no caso que são separados também, né, isolados aqui para poder injetar nesse animal. As células do cavalo vão reconhecer os antígenos do veneno, vão apresentar para linfócitos T, linfócitos B, vão começar a produzir plasmócitos e vão produzir uma quantidade de anticorpos aqui. A gente viu ali naquele gráfico anteriormente também que se injetar numa segunda vez, a resposta secundária vai produzir uma quantidade bem maior de anticorpos, quer dizer, do que produziu da primeira vez que o organismo entrou em contato com o antígeno. Então, esse processo aqui de injeção de antígenos do veneno da serpente ocorre duas vezes. Uma primeira vez para estimular a produção dos anticorpos e uma segunda vez para produzir uma quantidade ainda maior de anticorpos. A partir dessa segunda produção maior de anticorpos, o que é feito? O sangue do cavalo vai ser retirado, então aqui esse tubo de ensaio representa o sangue do cavalo que foi retirado. Esse sangue vai ser processado, levado para o laboratório, ocorre um processo de centrifugação que vai separar as células sanguíneas vermelhas, né, as hemácias. As hemácias elas carregam hemoglobina e elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio nos organismos. Tá? Então, vai separar. Então, quando ocorre o movimento, o fenômeno aqui de centrifugação do sangue, as hemácias, as células vermelhas, elas vão para o fundo. Então, o plasma com seus componentes diluídos vão ficar na parte superior. Então, a tendência é que os glóbulos vermelhos sejam deslocados para o fundo do tubo de ensaio. Então, a partir da parte do sangue que fica mais superior no tubo de ensaio, né, que seria o plasma com as outras substâncias que tem diluídas no sangue, ali estão os anticorpos também. Então, os anticorpos que o cavalo produziu contra o veneno da serpente. Então, desse soro aqui do plasma sanguíneo são retirados os anticorpos. Esses anticorpos são processados lá no laboratório para formar o soro mesmo para ser injetado na pessoa. E o que vai acontecer com o resto do sangue do cavalo? Por quê? Se o sangue é retirado do cavalo, esse cavalo vai ficar com uma quantidade menor de sangue. O sangue contém células sanguíneas vermelhas, essas células sanguíneas transportam oxigênio, então a gente pode entender que vai ocorrer uma diminuição do transporte de oxigênio pelo corpo do cavalo. Então ocorre um processo de plasmaferese, que é a devolução dessas células vermelhas sanguíneas para o cavalo, para que ele não sofra tantos danos assim, né, seja tão prejudicado com esse processo, enquanto a parte dos anticorpos são retirados e é produzido o soro. O soro vai ficar armazenado. Se uma pessoa for picada pela serpente, esses anticorpos que foram produzidos pelo cavalo e agora foram separados do sangue do cavalo, que estão num produto que é o soro, vão ser injetados na pessoa, e injetados na pessoa vão até o local da picada da serpente para combater a toxina da serpente que está provocando danos no local e que poderia levar a pessoa à morte. Tá? Esse daqui é o exemplo da produção do soro antiofídico.
mas também processos semelhantes são realizados para a produção de soro contra aranhas, soros contra o botulismo, né, a toxina que é produzida, toxina botulínica, quando a pessoa entra em contato com ela por intoxicação alimentar, o soro antitetânico, que é produzido para neutralizar a toxina das bactérias que provocam tétano. Então, mas o processo aqui é muito semelhante. É a utilização do mecanismo específico de resposta imunológica de outro animal que mobiliza a produção de anticorpos, e a gente retira os anticorpos para produzir soro quando não dá tempo de esperar que o organismo humano produza anticorpos para combater aqueles antígenos. Tá ok? Bom, essas aulas foram a respeito da defesa orgânica, né? Hoje a gente viu o processo de imunização, produção de soros e vacinas. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula. Muito obrigado.